Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. Hoje eu gostaria de falar sobre um dos aspectos importantes na relação terapêutica e que tem a ver muito com o argumento que a percentagem de pessoas que coloca componentes pessoais, diria eu, partes da sua vida em páginas profissionais de psicologia utiliza, que é este argumento de que ao colocarem partes de si, partes da sua vida, de como eles também têm família, como eles vão de férias, etc., mais humaniza, entre aspas, o próprio terapeuta. E de facto, como é que se pode dizer isto? De facto, o terapeuta é humano. O terapeuta sente continuamente quando está em sessão. Existem dois processos que que surgiram no âmbito da psicanálise, que são os processos de transferência e contra-transferência, que são processos muito interessantes, aliás, fascinantes até, e que eu diria que existem em todos os modelos de psicoterapia. Diria mais, eu acho que esses processos são inerentes para a relação. O processo de transferência tem muitas definições ao longo da literatura psicanalítica e psicodinâmica, portanto, até é difícil de definir o que é um processo transferencial, mas basicamente, de forma muito simplista, é quando o cliente projeta para o terapeuta partes de si ou objetos. Quando eu aqui falo em objetos, estou a falar, obviamente, de relações objetais, ou seja, pessoas significativas aos quais o cliente se dá e que de alguma forma projeta para o terapeuta. Ou devido às circunstâncias da relação terapêutica, ou porque por algum motivo o terapeuta ou a terapeuta podem lhe fazer lembrar dessas mesmas relações objetais. Pronto, isto é uma maneira muito simplista e existem muitas mais definições de transferência. O outro fenómeno, o outro processo que é par com o processo transferencial é o processo de contra-transferência. Então, o que é a contra-transferência? Bom, a contra-transferência é a resposta, a reação emocional que o terapeuta tem àquilo que está a receber, ou até mesmo inclusivamente, como isso mexe com as suas partes dinâmicas. Portanto, enquanto que na transferência é uma questão que podemos dizer no seguimento de cliente-terapeuta, no processo de contra-transferência é exatamente o contrário. E isto acontece sempre. Porquê? Porque nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos. E, portanto, mesmo os modelos de psicoterapia que podem ser mais standardizados, ou mais sistematizados, ou mais trabalhados, ou mais elaborados, como terapia cognitiva ou comportamental, processos de fases, isso não quer dizer que a pessoa haja como uma máquina. Portanto, nós estamos sempre a sentir. A partir do momento em que nós falamos com alguém, quer seja logo em primeira instância ao telefone, ou essencialmente quando nós vemos a pessoa pela primeira vez, nós sentimos coisas.
sentimos coisas sobre a pessoa, sobre a sua presença, sobre o seu estar. Quando nós ouvimos discurso, o seu discurso, isso pode mexer connosco. O próprio movimento do cliente, quando ele está emocionalmente ativo, muitas das vezes, quando ele tira zanga para cima, zanga, e aí nós temos que processar essa zanga e validar e conter essa zanga de forma também a que possamos distinguir se a pessoa está zangada connosco ou se é no geral. E tudo isso é aquilo que faz com que a relação seja humana, com que nós possamos tocar as pessoas e também ser tocados. Em primeira instância, nós somos tocados por aquilo que é a narrativa, por aquilo que é o discurso, por aquilo que é a imagem ou a percepção objetiva e subjetiva da vida da pessoa, e depois nós respondemos de acordo com, não só com as nossas características, mas sobretudo também com o nosso treino e com o nosso estar em psicoterapia. E muitas das vezes com a forma como nós vemos o mundo. Ora, isto é aquilo que, ao humanizar-nos, faz com que nós possamos desenvolver um melhor trabalho, ou pelo contrário, pode fazer com que nós façamos um péssimo trabalho. Como, por exemplo, nós ouvirmos uma história, a narrativa da pessoa, identificarmos com aquilo que ela está a dizer, ou porque já passamos por uma situação semelhante, ou porque estamos a ouvir aquilo e isto vai contra os nossos valores, e em vez de nós termos uma postura terapêutica, temos uma postura, diria eu, mais humana, ou seja, o que eu quero dizer com isto, uma postura mais humana, é que a nossa parte de terapeuta é colocada em segundo plano e nós respondemos enquanto pessoa, e depois a nossa intervenção é de todos adequada. E estes são fenómenos que de facto nos humanizam. Tanto que, e por isso é que este argumento de vamos mostrar-nos humanos é um tanto ou quanto ridículo, porque se nós pensarmos bem, nos tempos da psicanálise, nos tempos de Sigmund Freud, nos tempos de Carl Rogers, nos tempos de Albert Ellis, Aaron Beck e de outros, de Irvin Yalom e de outros vários terapeutas conhecidos, Leslie Greenberg, Jeremy Safran. Nesse tempo não havia redes sociais e, portanto, essas pessoas conseguiam desenvolver um trabalho extremamente humanista, como relacionando-se com as pessoas de uma forma terapêutica. Não precisavam de estar a expor a sua vida. Embora Freud possa se argumentar que o fazia de certa instância. Mas isso também era um produto da vida, dos tempos da sociedade daquela altura. E, portanto, eu gostaria de deixar aqui estas reflexões breves sobre a importância da transferência e da contra-transferência no processo terapêutico, na relação terapêutica e como ela também nos pode humanizar. Se gostaram deste vídeo, partilhem, subscrevam o canal. Espero que fiquem todos bem, que continuem todos bem a aproveitar estes últimos restos do mês de agosto. Até uma próxima.